Olá pessoal, tudo bem? Mais ou menos bem, né? Hoje, dia 28 de fevereiro de 2026, estamos vivenciando mais uma guerra entre Irã, de um lado, Estados Unidos e Israel do outro. Hoje, de madrugada aqui no Brasil, iniciou-se uma guerra com um ataque americano-israelense contra o Irã. Isso acontece mais ou menos 9 meses depois de uma outra guerra, que foi a Guerra dos 12 Dias, em 2025, entre esses mesmos atores, que terminou de maneira inconclusiva, mas que revelou como que a região estava instável. Hoje, nós tivemos o ataque americano-israelense contra o território iraniano, em um momento em que havia uma esperança de negociação entre Estados Unidos e Israel, né? Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. E mesmo com a esperança, né, da negociação com o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Araghchi, com o representante americano para o Oriente Médio, Witkoff, mediado pelo Oman, no meio das negociações, a exemplo do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias, os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. O que eu quero discutir com vocês hoje é o seguinte: qual a razão dessa guerra? O presidente Trump fez um discurso à nação sobre o início das ações militares contra o Irã. E no seu discurso, ele vai dizer que essa ação foi necessária porque o programa nuclear iraniano colocava em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. E que, em razão disso, os Estados Unidos iriam atacar o Irã e dar a oportunidade para o povo iraniano de terminar o trabalho. Terminar o trabalho seria tirar o atual regime do controle do Estado iraniano. E o discurso do próprio presidente Trump tem algumas, vamos falar assim, incongruências, porque ele mesmo diz que os ataques que os Estados Unidos promoveu na Guerra dos 12 Dias obliterou o programa nuclear iraniano, acabou com a capacidade nuclear iraniana, e agora ele traz de volta a ideia de que o programa nuclear iraniano põe em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Traduzindo, a questão não é o programa nuclear iraniano. A questão é que os Estados Unidos, junto com Israel tentando convencer claramente os americanos de que havia uma janela de oportunidade em razão do enfraquecimento do governo iraniano, que aquela oportunidade deveria ser utilizada para enfraquecer o regime e permitir que a população iraniana tomasse o poder, né? Então, a questão da ação do dia 28 de fevereiro de 2026, ela não está ligada à questão nuclear, ela está ligada a um projeto geopolítico dos Estados Unidos e de Israel de tentar faturar, né, vamos falar assim, liquidar uma fatura. E que fatura é essa? Ano passado, com a Guerra dos 12 Dias, com a vitória contra o Hezbollah no Líbano, com o fim do governo do Bashar al-Assad em 2024, a condição geopolítica dos Estados Unidos e de Israel melhorou demais na região. Hoje, quem dá as cartas são Estados Unidos e Israel naquela área. Obviamente, o papel da Turquia é muito relevante, obviamente, o papel da Arábia Saudita é muito relevante, ali existe uma disputa entre eles também, mas o maior incômodo dos americanos e dos israelenses era o Irã. E, nesse sentido, o Irã permanecia como uma pedra no sapato de Israel e dos Estados Unidos. E o que Israel convence o presidente Trump? De que é necessário aproveitar essa janela de oportunidade para que eles pudessem alcançar um resultado de um jogo de soma zero. E que resultado de soma zero seria esse? Uma vitória total da coalizão americana-israelense e a derrota total do Irã. Então, seria a cereja no bolo da geopolítica americana
e da geopolítica israelense para o Oriente Médio. Só que tem um porém. Qual que é o porém? Não é tão simples assim. O Irã é um país com 90 milhões de habitantes, é um país com regime forte. Mesmo com os protestos que aconteceram, com o momento de muita vulnerabilidade que o país vive, ele ainda tem sob seu controle as forças de segurança, as milícias, a guarda revolucionária, o exército e boa parte da população. Então, em razão de tudo isso, derrubar o governo iraniano simplesmente com ataques aéreos talvez não seja o suficiente. Seria necessário uma fragilização profunda do governo iraniano para que a oposição iraniana, ou a população iraniana, pudesse ir às ruas e, de certa forma, convencer as forças de segurança a abandonarem o atual regime. Não existe clareza de que isso esteja acontecendo. Uma outra questão que é diferente do que aconteceu na Guerra dos 12 Dias é que naquela guerra o Irã vai retaliar uma única vez uma base americana no Catar de maneira teatral, após o ataque americano às instalações nucleares de Fordow, de Isfahan. E com relação a Israel, eles atacam com força. Mas com relação aos Estados Unidos, não. Eles não atacam com força. E dessa vez, eles vão cumprir uma promessa. E qual promessa era essa? Que se eles fossem atacados, eles atacariam então as bases americanas nos países árabes que estivessem ao seu redor, eles atacariam tudo aquilo que seria significativo para os Estados Unidos naquela região, atacaria Israel e fecharia o Estreito de Hormuz. O que nós vimos hoje, no primeiro dia, logo após os ataques israelenses e americanos, foi ataques significativos contra bases americanas no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, na Arábia Saudita, na Jordânia, em Israel, no Iraque. Então, é uma condição grave, séria. Outro ponto importante: já houve comunicação da Guarda Revolucionária no Estreito de Hormuz dizendo que ninguém sai e ninguém entra. Se isso se confirma nas próximas horas e nos próximos dias, nós podemos ter a terceira crise do petróleo. Fechar o Estreito de Hormuz, esse pedaço de estreitamento de terra em que os iranianos controlam a margem ocidental, a margem oriental desse estreito, e por outro lado, o Omã e os Emirados Árabes Unidos controlam o outro, é uma passagem de 50 quilômetros, no máximo, com algumas ilhas ali no meio. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Estreito de Hormuz. Fechar aquilo e não permitir o escoamento de 20 a 30% de todo o petróleo e gás que é produzido no mundo por ali, vai gerar a terceira crise do petróleo. E isso vai ter um impacto forte para a economia global, para o Brasil, para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, que vai passar por uma eleição, a midterm elections agora, no final do ano, e que o Congresso americano vai passar por mudanças. Isso pode impactar diretamente na capacidade de governança do presidente Trump, que vive um momento complicado dentro dos Estados Unidos. Hoje, 80% dos americanos são contra essa guerra contra os iranianos. Então não é uma condição simples para os americanos. A Kamala Harris acabou de colocar uma mensagem, acho que foi na X, dizendo que é contra a ação que o Trump faz ali no Oriente Médio, pois a ação coloca em risco os soldados americanos naquela área, sendo que o Irã não era essa ameaça que ele diz que representa. Muitos dizem que a ação do Trump ela não é por necessidade, sim por opção, por escolha, por uma questão política, não é? Então, o ataque que acontece hoje, ele tem desdobramentos importantes para aquela área, e os principais são uma paralisia da capacidade econômica do Oriente Médio, que pode afetar o mundo inteiro, o impacto sobre a política doméstica estadunidense, o próprio Netanyahu, que busca ser um herói maior do que Ben-Gurion para os israelenses. Ele quer se mostrar como aquele que foi capaz
de destruir todos os inimigos de Israel, mas ele pode pagar um preço caro por isso, em razão dos mísseis hipersônicos que começam a cair em Tel Aviv, começam a cair em Haifa novamente, começam a cair em Jerusalém. Isso vai cobrar um preço para o próprio Netanyahu se isso continua. Então, é um cenário muito complexo, onde Estados Unidos e Israel querem uma guerra rápida e o Irã quer uma guerra longa. Uma guerra longa para os iranianos significa um desgaste paulatino de Israel e dos Estados Unidos. Mas para isso acontecer, o regime iraniano deve continuar vivo, não é? Existem rumores da morte do Ayatollah Khamenei. Os Estados Unidos e Israel já declararam que Khamenei morreu. O governo iraniano fala que não morreu. É uma guerra psicológica, é uma guerra de informação. Nós não temos clareza o que aconteceu ainda, mas de qualquer forma, existe ali uma oposição dentro do Irã, que pode de fato gerar pressão sobre o governo iraniano, mas enquanto as forças de segurança estiverem do lado do regime, dificilmente as instituições iranianas vão colapsar. Então, o que nós temos hoje é um dia longo, difícil, para os Emirados Árabes Unidos, para o Irã, para o Bahrein, para Israel, para o Catar, para o Kuwait, para a Arábia Saudita, para todos os países que estão ali no Oriente Médio, para a Jordânia, principalmente esses que estão sendo alvejados, aquele que foi atacado, que é o Irã, e nós aqui no Brasil. Essa guerra impacta diretamente em nós. Os voos da Emirates que iam para os Emirados foram cancelados. Nós não temos previsão de quando isso vai acontecer, porque os ataques do Irã contra as bases americanas, mas não só contra as bases americanas, também foi atacado o aeroporto de Dubai, e isso revela a complexidade dessa guerra. O que o Irã faz é mostrar o custo dessa guerra para os aliados dos Estados Unidos, para que os aliados dos Estados Unidos pressionem Estados Unidos e Israel a recuarem. Então agora é observar as 24 horas desse conflito, as 48 horas desse conflito, a primeira semana, se ela existir, a segunda semana, se ela existir, e vermos as cenas dos próximos episódios. Então, o desdobramento desse conflito vai depender muito da capacidade de resiliência do governo iraniano, que se mostrou até o momento forte, mas que pode cair. E se cair, esse Oriente Médio novo, ele pode se tornar ainda mais instável, porque nós não sabemos quem poderá estar no lugar desse governo iraniano. O Shah Reza Pahlavi, que está nos Estados Unidos, não tem aderência política de toda a população iraniana, porque o seu pai, que foi o monarca do Irã, também manteve um governo autoritário, persecutório, foi derrubado pelos iranianos em 1979, e por isso que a Revolução Iraniana acontece, né? Então, não existe ali clareza de quem poderia ocupar esse espaço deixado pelo regime dos ayatollahs. Mas nós vamos mantendo a comunicação, observando o que pode acontecer nos próximos passos e trazendo as informações e analisando essas informações junto com vocês. Torcendo para que esse conflito acabe logo, que as mortes de inocentes, como aconteceu na escola de meninas dentro do Irã, que matou quase 100 crianças inocentes no primeiro dia da guerra, que isso não permaneça acontecendo, e os inocentes que estão em todo o Oriente Médio sofrendo com essa guerra. Torcendo que isso acabe logo. O meu abraço e até a próxima.